Olá, meus lindos, que bom ter vocês aqui novamente no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Lippe e esse é o canal Dever de Se Melhorar. O vídeo de hoje ele é complemento, do último vídeo, ao qual eu abordava 8 pontos importantes no momento de discussão entre o casal, para a gente poder refletir sobre esses pontos. No vídeo passado eu falei sobre 4, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 e vai ficar um para o último vídeo, porque ele é um assunto mais abrangente, então para o vídeo não ficar longo, hoje eu vou tratar de 3, de mais 3, Não saiam daí, roda a vinheta. E vamos ao primeiro tema de hoje, que é respeito em falar. Está lá em Provérbios 11:12. Que diz assim: o homem que não tem juízo, ele ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. E esse, gente, é um ponto muito importante no momento de discussão, que é exatamente o respeito. O respeito é algo essencial, ele tem que haver entre o casal, independente do momento que eles estejam passando, independente do que um fez ao outro. Tem que ter essa barreira de, pode ir até aqui, daqui para lá não, porque essa é a barreira do respeito. E isso a gente tem que deixar ela bem fixada, bem determinada entre o casal. Isso é muito mais fácil quando você traz isso com você, No meu caso, isso para mim é fácil eu reproduzir hoje na minha casa, na minha família, porque isso eu vivenciei esse respeito quando a minha família ainda era com a minha mãe e com meu pai, A minha mãe sempre teve muito isso, ela com meu pai, eles evitavam discutir na frente da gente, dos filhos. Poucas foram as vezes que a gente presenciou, e quando a gente presenciava uma coisa ou outra, eu nunca ouvi um xingamento, uma palavra mais ofensiva, uma palavra mais baixa, entre um e o outro, eu nunca presenciei isso. Então isso gera, apesar de, dependendo da situação, a discussão ficar uma coisa pesada, uma coisa realmente triste, agressiva, aquilo tinha um limite. E o limite do respeito, ele era muito bem fixado. Então, assim, já era automático. Podia falar, às vezes até se exaltava, um pouco mais, mas aquilo tinha um controle, um limite que não ultrapassava. Quando você não vem com isso na sua bagagem, quando de repente na casa dos seus pais, quando vocês viveram, não tinha esse limite de respeito, fica mais difícil para você reproduzir isso na sua própria família, na sua casa. Só que isso não é impossível. Então você pode sim ser o primeiro a determinar isso na sua casa, a criar esse bom hábito. E eu consegui trazer isso para minha casa, E como num acordo, isso foi absorvido, junto ao meu marido, Eu vejo que ele passou por situações, em que tinha esse vocabulário baixo, palavrões e tudo mais, mas ele absorveu o que eu trouxe. Inclusive, a gente tem até aquela coisa assim de, mesmo no auge da discussão, Aí você vai aumentando o tom de voz, isso é automático quase. A gente tem aquela coisa de, tá falando alto por quê? E aí, em vez de a gente aumentar mais o tom, a gente aceita eu costumo falar que é o sininho, que toca, de chegar e ter aquele tino e opa, não, sem querer. E continuar a discussão, mas você volta, você retrocede aquele ritmo daquela discussão para que aquilo não ultrapasse o limite do respeito, Que tem que ter aquela barreira do respeito. Senão, o vocabulário vai baixando, vai tendo muitas palavras ofensivas realmente, palavrões, e isso não é saudável nem para o casal e principalmente para os filhos. Por quê? Porque nem sempre, claro, o ideal é os filhos não presenciarem a briga dos pais hora nenhuma, mas nem sempre isso é possível. Não está só resguardando aquele respeito entre vocês, casal, mas entre o filho de vocês, os filhos de vocês. Porque o exemplo, ele é
contagiante. Né? Eu falo que a melhor forma de ensinar é através do exemplo. E eles vão reproduzir isso futuramente no lar deles. Eu tenho certeza que vocês não gostariam disso. Né? Por quê? Porque aquilo passa a ser o normal. E a gente não pode aceitar isso como normal. Não é normal o desrespeito entre o casal dentro de uma família. Então vamos realmente assim se empenhar nessa parte do respeito. Eu sei que na hora da discussão você não consegue controlar e quando você vê você já falou, mas você tem que entrar nessa consciência de lutar contra isso no momento em que realmente você tem que ter um controle maior. Tá bom? O segundo tema de hoje é sobre paciência. E ele está lá em Provérbios 15, 18, que diz assim, ó: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Bem, esse versículo, né, está bem direto, né, falando bem claramente realmente, e a gente sabe disso. Né, que quando né, vai atiçando, vai botando lenha naquilo, né, no fogo, o fogo vai aumentando e vai lambendo tudo. Né? Mas quem está ali, ó, soprando, jogando água, né, aquilo você vai, como eu falei no tema anterior, ele vai desacelerando aquele ritmo ruim que é levado normalmente à discussão. E aí vocês me perguntam, Débora, mas como fazer isso? Isso não é fácil, não, gente, não é, é muito difícil. Desde quando eu comecei a falar sobre esses 8 temas, a todo momento eu falo, não é fácil, mas não é impossível, a gente tem como fazer, mas para isso precisa ter um querer muito forte. Se não é da parte do outro, se você não vê isso da parte do outro, faça você, porque você também vai estar colhendo os frutos desse autocontrole seu, né? Dessa ponderação. Tem uma amiga minha que a gente conversa muito, né? A gente troca experiências e ela uma vez falou pra mim, ela falou, nossa, tem hora realmente, gente, que a gente quer matar o outro, a gente quer enforcar ele, quer pegar no pescoço e não soltar, né? E você quer despejar um monte de coisa, você quer falar, você quer despejar um monte de coisa. Só que assim, ao mesmo tempo a gente sabe que não deve. A gente tem isso, a gente tem o nosso sininho que toca e fala, opa, não faz. A gente é que passa por cima disso. E aí ela fala, olha, a melhor forma que eu faço para eu de repente não enforcar ou não falar coisas que eu sei que depois eu possa vir a me arrepender, independente de eu estar com a razão ou não. Tem coisas que a gente fala que não tem necessidade, que aquilo na verdade vai gerar coisas que depois a gente pode se arrepender. Então ela costuma falar que a melhor coisa que ela pensa na hora é beber água. Então, quer falar? Bebe água. Pensou em falar, como eu disse da outra vez, né? Vomitar? Bebe água. Bebe água. Eu fico com barriga d'água, mas eu evito um monte de coisa. Né? E no momento da discussão, às vezes não dá pra você parar e ir lá beber uma água, né? Mas eu depois que ela falou isso, eu fico assim visualizando como se eu estivesse bebendo água. Peraí, ele falou isso, eu quero retrucar antes. Eu dou aquela concentrada, finjo, imagino na minha mente, né? Eu bebendo aquele copão d'água, porque é o tempo que eu preciso para eu raciocinar e diminuir o meu ritmo e responder algo que talvez não seja tão danoso. Então fica essa dica, se você quiser, vai lá e experimenta. Se não conseguir ir lá pegar água e beber, visualiza você bebendo, porque é o tempo que você precisa para dar aquela segurada antes de você jogar aquele lixo todo dentro de você fora no momento que não é propício. E o terceiro e último de hoje vai falar sobre sermos pacificadores. E ele está lá em Mateus 5:9, que diz assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, bem-aventurados, agraciados, iluminados, aqueles que conseguem promover a paz. E promover a paz, gente, é dentro de quê? De guerra. Você promove a paz para vencer a guerra, né? Então, no momento de discussão, no momento de guerra, né, onde espiritualmente está havendo aquela guerra ali, né, do bem, do mal, né, querendo gerar destruições, é a hora de você
fazer a sua parte, ser reconhecido como filho de Deus e realmente promover ali dentro a paz, a tranquilidade, amenizar aquilo que querem destruir, você amenizar aquilo. Quando você consegue ver outras saídas, que não seja alimentar aquilo ruim que já está acontecendo naquele momento, porque é um momento de discussão, né? Assim, um casal ele pode ter desavenças, claro que pode, mas ele também pode resolver aquilo da melhor maneira possível. Tá? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma maneira de se desenvolver. E nem sempre o fato de você estar com a razão te dá o direito de você enfiar pela goela abaixo do outro o que você quer ou a sua razão. Né? Muitos falam, às vezes é melhor ter paz do que razão, porque o outro, às vezes, não está preparado para ouvir aquela verdade. Você pode sim estar com a razão, mas o outro não está preparado para ouvir aquilo, não está preparado para ouvir aquela verdade. Ou às vezes você pode falar aquilo, desde que você saiba falar, que você não venha a agredir o seu companheiro com isso. Então aqui eu falo esses pontos de uma forma geral, mas dentro daquele momento cada um sabe qual é a melhor forma que você pode amenizar, pacificar, inverter a situação. Né? Às vezes o que é para ser ofensivo passa a ser construtivo, essa é a ideia. Porque todos somos diferentes e isso é bom. Deus não erra no que Ele faz, Deus é perfeito. E Ele fez pessoas diferentes e uniu pessoas diferentes. Você se uniu a alguém diferente de você. Por quê? Porque vocês têm aprendizados diferentes. Só que isso não pode se virar contra vocês. A diferença de vocês não é para ser motivo de separação entre vocês, e sim de união, de complementação entre um e o outro. Mas para isso tem que haver humildade, para um entender que o outro entende mais disso, que o outro nessa conversa, nesse assunto, ele realmente sabe mais. Deixa eu ouvi-lo, deixa eu entendê-lo. O fato, às vezes, de um saber mais sobre um assunto do que o outro, ou ter um entendimento mais claro do que o outro, não quer dizer que ele é melhor do que você. Quer dizer que você tem algo que você pode aprender com ele, assim como, certamente, você tem coisas que ele pode aprender com você. Mas o difícil entre o casal é eles chegarem num acordo de humildade, de que ninguém sabe tudo. Que se você está hoje em dia com alguém tão diferente de você, é porque vocês têm que aprender e não se destruir um ao outro pelas diferenças. Meu marido costuma dizer que de tudo a gente tem como tirar proveito, e das situações ruins também são aprendizados. Então a forma com que a gente discute é aprendizado também, para a gente entender que a discordância não precisa ser uma separação. Pelo contrário, a discordância pode ser um aprendizado e unir mais o casal. Porque se conseguir ter uma conversa saudável, não precisa ter a discussão que é tão destrutiva ao casal. O problema é que o casal não conversa. Os casais deveriam conversar diariamente sobre os assuntos, todos os assuntos. Seja eles, como alguns chamam, fúteis, bobos, ou sérios ou não. Mas todo dia o casal deveria olhar olho no olho e conversar. Isso iria evitar mas tantas discussões, tantos atritos desnecessários, porque as coisas chegam a um ponto crítico quando elas não são resolvidas lá no início. Então as coisas vão se acumulando. E se aquela dose de diferença for tomada todo dia no copinho lá, tem essa diferença, botou um pouquinho lá no copinho. Se todo dia aquilo for digerido, não, eu vou beber esse golinho, a gente vai sentar, a gente vai conversar sobre essas diferenças, sobre esse assunto, o copo nunca vai transbordar. Mas o que eu vejo entre os casais, dia após dia, e eu falo isso, inclusive, por experiência própria, por mim, pela minha casa, é que os casais estão perdendo o diálogo, estão perdendo essa coisa da conversa saudável, de conversar,
né? As redes sociais, tudo, dia a dia tumultuado. Então, quando é a hora de você conversar, aí você vai responder o celular. Quando é a hora de conversar, aí é a hora que você conseguiu sentar para ver uma televisão e descansar. E aí você vai para o quarto e aí você não quer mais conversar, porque aí você já está cansado. Só que tudo tem um preço. Talvez a sua displicência, o seu descaso, a dar a importância devida a uma conversa saudável, vai gerar lá na frente discussões sérias, discussões que causam dores, causam danos, causam desrespeito, causam separações. Então pensem nisso. Tenham e dedicam-se a ter tempo de qualidade com a sua esposa, com seu marido, que você certamente vai colher frutos maravilhosos desses poucos tempos que você tirar durante o teu dia para essas conversas. Espero que tenha ajudado vocês. Quero que vocês deixem aí a curtida, que compartilhe, se inscreve no canal, gente. Não esqueça de dar o ok. Às vezes vocês assistem o vídeo e esquecem de dar lá que gostou, que foi bacana. Compartilha com amigos, ajuda o canal a crescer. Não perca o último vídeo, né? Que será a 8ª dica em relação a esses momentos. E ele é importantíssimo, essencial. Obrigado novamente pela companhia. Até o próximo vídeo. Fiquem com Jesus.